características dos alunos que são aprovados em medicina na Santa Casa. Primeira característica, determinação e persistência. Uma das coisas que já foi percebida é que o aluno que quer passar no vestibular de medicina de Santa Casa, ele precisa ter persistência e determinação. Em que sentido, Débora? Precisa ter muito claro que é a Santa Casa que ele quer passar. Por quê? Porque cada vestibular tem a sua particularidade, cada vestibular tem as suas características. Então, para eu conquistar a minha vaga em medicina na Santa Casa, eu preciso conhecer essas características e essas particularidades. Como, por exemplo, Santa Casa é uma prova nível 2. Provas níveis 2 têm uma característica própria dela. Então, é uma prova mais extensa, é uma prova mais robusta com relação a conteúdo, é uma prova que exige bastante interpretação, são 2 dias de prova, tem prova dissertativa que exige ali critério de correção. Então, eu preciso conhecer. Quando eu conheço essa prova, vai dar ali muitos alunos, não sei se eu vou prestar então, porque é uma prova mais exigente, um critério de correção mais exigente, é verdade. E você, se você realmente quer Santa Casa, precisa ter a determinação para fazer o que tem que ser feito, para aprender o que precisa ser aprendido para conquistar essa vaga. A determinação de fazer, é aquilo, e a persistência de fazer o que tem que ser feito tem que ser uma característica do candidato à medicina na Santa Casa. Então, se o seu objetivo é passar na Santa Casa, é para você, só que a primeira coisa que você precisa desenvolver em você, se você não tiver ainda, se tiver, fortalecer, é a determinação e a persistência. Vamos lá! Segunda coisa, organização. Gente, olha que coisa louca, né? Organização e gestão de tempo. Vamos lá, Débora, em que sentido que nós estamos falando isso? Quando a gente fala de Santa Casa, a gente tem alguns conteúdos que fazem parte da banca, que fazem parte do conteúdo base que eu tenho que dominar. E tem alguns conteúdos específicos que são característicos da Santa Casa. Também existe o critério de correção da prova dissertativa que eu preciso dominar. E tem o processo de seleção que nós acabamos de falar. Quando a gente fala de organização, eu preciso ter um cronograma, organizado para mim numa sequência lógica que faça sentido para eu ter o melhor aproveitamento. Então, olha só, o conteúdo base, ele tem que ser a primeira coisa que a gente vai ver, e esse conteúdo tem que estar intercalado entre química, física, matemática, biologia, redação, geografia. Eu tenho que ter um conteúdo base bem casado para que eu consiga aproveitar e aprender rápido. Isso é organização. Depois, eu preciso ter o conteúdo específico dessa prova e depois eu preciso lapidar todo esse conhecimento, aplicando tudo que eu sei dentro de provas, simulados, desafios, para que eu chegue bem nessa prova. Isso é organização. Então, eu tenho que ter essa organização. Qual é o conteúdo base da minha prova? Eu vou dominar esse conteúdo, porque eu não posso errar. Gente, aluno que quer passar na Santa Casa, em hipótese alguma, pode errar conteúdo base da prova, tá? Um conteúdo que a gente fala aqui o ano inteiro, vai cair. Então é a primeira coisa que a gente tem que garantir. Eu tenho que saber quais são esses conteúdos, estudar, aplicar exercícios, realmente fazer tudo que eu domine e gabarite. Super possível. Só para você entender. Essa é a primeira parte. Segunda parte, qual que é o conteúdo específico da Santa Casa? Aí é uma coisa mais lapidada, né? Então eu já não vou ver coisas gerais, eu já não vou ver coisas de outras faculdades, somente da Santa Casa. O que tem a cara da Santa Casa, como que é cobrado, o que só cai na Santa Casa, como os corretores dessa banca da Santa Casa querem ver a resolução dissertativa, o que é considerado como certo e errado, segunda etapa. Terceira etapa, praticar ao ponto daquilo ficar automático no dia da minha prova ser só mais um simulado. Então essa parte de organização e gestão de tempo. Quando a gente fala de gestão de tempo, o que eu estou querendo falar? Tem alunos que têm 10 horas para estudar por dia, 12 horas. Tem alunos que têm 2. É uma realidade. Dentro do nosso grupo de mentoria, dos meus alunos, eu tenho alunos que têm o dia inteiro, que estudam o dia inteiro, e eu tenho alunos que estudam 2 horas por dia, porque trabalham, porque estão no cursinho integral, porque estão no 3º ano, porque estão voltando agora, porque tem que conciliar com a família, por N motivos, e não importa. O que é importante? O importante é que a gente saiba exatamente qual que é o tempo que nós vamos estudar para organizar isso. Então, quanto menos tempo você tem, melhor tem que estar organizado isso para você otimizar e estudar de forma eficiente.
Aí, cuidado com uma pegadinha. Tem alunos que acham o seguinte, então, se eu tiver muito tempo, para mim é melhor? Não necessariamente. Porque o aluno, quando ele tem muito tempo, ele cai numa tentação. Qual que é a tentação? Ele acredita que como ele tem muito tempo, ele pode ir fazendo as coisas mais tranquilo, sem muita pressa, ele pode postergar um pouco, e eu preciso ter um pouco de cuidado com isso, porque este aluno, ele tende a ser um procrastinador e deixando para depois, chegar no dia da prova, acabar se dando mal. Então, organização e controlar tempo é um diferencial dos alunos que passam na Santa Casa. Terceira característica dos candidatos que passam no vestibular de medicina da Santa Casa. Gente, disciplina e foco. Isso é extraordinário. Para que pensa comigo, se você quer passar em medicina na Santa Casa, a Santa Casa é uma das faculdades particulares de São Paulo mais concorridas, tá? Santa Casa, Einstein, ABC, FMJ são provas extremamente concorridas. Então, se você não estiver muito bem preparado, infelizmente, não vai ser esse ano. Então, como eu quero que a sua aprovação venha esse ano, cuidado com a disciplina e com o foco. Em que sentido, Débora? Vamos falar de foco primeiro. Quando a gente pensa em foco, a gente está pensando muito, eu estou focado na Santa Casa, eu vou estudar só para a Santa Casa. É muito importante que além de você ter essa consciência, que você precisa desse tempo, se organizar, ter essa coisa de estudar para a Santa Casa, só que não basta você pensar que vai estudar para a Santa Casa e estudar tudo de forma aleatória, genérica, pega vários livros, pega de tudo e vai fazendo. Não, não é assim. Foco significa estudar somente aquilo que vai cair na sua prova. Então você tem que ter foco nos seus estudos. Conteúdo base da banca. Eu só vou estudar isso. Isso é foco. Você tem que fazer simulados da Santa Casa. Você tem que fazer exercícios que tenham o mesmo grau de complexidade, mesma âncora, mesmo comando da Santa Casa. E isso é uma característica dos alunos que passam. Eles trabalham, estudam de forma muito focada e muito direcionada para aquele vestibular. E o que é importante, muito legal, é que quando a gente pega os alunos que demoraram 4, 5 anos para passar, eles relatam isso. Eu estudava de forma genérica, estudava tudo aleatório, demorei muito. Quando eu canalizei minha energia na Santa Casa, aí eu consegui passar. Então, isso é muito importante. Então, isso é que é foco. Focar somente nas coisas que realmente fazem diferença, têm relevância para a sua prova. Com relação à disciplina, gente, eu me policio muito, eu também falho nisso, nesse sentido, mas você não pode falar isso como estudante. Em que sentido? Tem que estudar matemática hoje. Nossa, eu adoro biologia. Só que é o dia de matemática? É matemática. É o dia de resolver lista de matemática? É matemática, não importa. Mas hoje, nossa, eu faria de tudo essa biologia. Mas se no seu cronograma, se no seu horário de estudos, se o seu planejamento, aquele momento é de matemática, acabou, é matemática. Isso é disciplina. Fazer o que tem que ser feito. Disciplina. Hoje é dia de física. É física. Para você passar no vestibular de medicina da Santa Casa em menos de um ano, você precisa fazer o que precisa ser feito e não fazer o que você gosta. Então, foco é decisivo para a sua aprovação em menos de um ano na faculdade que você quer. Quarta característica, autoconhecimento e autocuidado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, gente, eu tenho que conhecer o que eu tenho facilidade e o que eu não tenho. O que é minha maior dificuldade, o que é minha limitação, quanto tempo eu rendo ali direto sem ter pausa, quantas pausas eu preciso fazer, esse autoconhecimento. Isso é extremamente importante. Autocuidado é uma coisa bacana. Gente, vestibular de medicina na Santa Casa, para você passar, não basta, olha só, domino todo o conteúdo base, domino todo o conteúdo específico, conheço o critério de correção, conheço o critério de seleção, eu consigo fazer simulado, estou no tempo, tem tudo isso. Se eu chegar no dia da prova e eu surtar e não conseguir fazer a prova, tudo isso foi jogado fora. Se eu chegar no dia da prova e não aguentar ficar sentado ali o tempo que precisa ficar para fazer a prova, tudo isso foi jogado fora. O autocuidado é entender que você é uma pessoa que precisa cuidar do conhecimento do vestibular, mas também precisa cuidar do seu emocional, que é indispensável para uma boa prova, para um bom vestibular. Emocional é indispensável, gente, indispensável. É muito importante vocês entenderem isso. Eu tenho que estar bem,
eu tenho que estar bem comigo para o dia do vestibular. E também um cuidado físico. Por quê? A prova não é só uma prova de conhecimento de matemática, física, química. Não. É uma prova de resistência física, de concentração, certo? De emocional. Então eu tenho que cuidar do todo. Então, candidato, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Você quer passar em medicina da Santa Casa em menos de um ano? Você é uma árvore de vários galhos e você precisa cuidar de todos eles. Porque se você não estiver bem no contexto geral, isso vai prejudicar o seu resultado no vestibular. Quinto e último, resiliência e adaptação. Como assim, Débora? Gente, eu tenho que ter coragem de recomeçar. O que é resiliência? Aceitar o recomeço. Aceitar o recomeço. Então, é importante você entender o seguinte: se eu quero passar no vestibular de medicina da Santa Casa, eu não preciso ser um expert em tudo. Eu preciso ser o aluno, né, ser o candidato que domina essa prova. Então eu tenho que conhecer o conteúdo que vai cair nessa prova. Eu tenho que conhecer essa prova como nenhum outro candidato conhece. Eu preciso conhecer critério de correção. E às vezes um aluno que ele já está há anos no cursinho tentando, é muito difícil ele aceitar que ele precisa de menos, que o menos é mais. Porque às vezes ele fica anos no cursinho tentando aprender tudo que o cursinho ensina. Só que você não pode esquecer de uma coisa. O cursinho, ele aborda todo o conteúdo do ensino médio, que significa abordar todo o conteúdo dos vestibulares de medicina, que não é o seu caso. Você só precisa do conteúdo da Santa Casa. E quando você foca nisso, você reduz muito a quantidade de coisa que você precisa estudar e você ganha ali velocidade e muitas outras coisas para conseguir se dar bem. Então, aceitar isso, um aluno que já está há anos tentando, vendo tudo, é difícil. Isso é resiliência. Então, dá um passo para trás para você conseguir dar 2 para frente. Isso é muito importante. E se adaptar. Tem alunos que, quando ele entra, né, é muito comum isso, tá, gente? Eu converso com muitos alunos. Quando o aluno começa a fazer biologia e química, a gente começa a perceber que ele está errando muito. Não é porque não era bom para ele? Era. Ele tem facilidade. Só que ele não conhece as particularidades da prova. Então ele começa a se perder. Então eu tenho que me adaptar também à minha prova. Então não basta eu sei tudo de química orgânica, mas aí eu vou para a prova e não entendo a linguagem da prova. Não adianta nada, perdeu a prova. Mesmo sendo expert em química orgânica. Eu tenho que me adaptar a essa prova. Eu tenho que me adaptar àquela linguagem. Eu tenho que me adaptar àquele critério de correção. Ah, mas eu não gosto de escrever e colocar a resposta desse jeito. Tá, só que é isso que é considerado como certo. Eu tenho que me adaptar a isso. Entende? Então, os alunos que são aprovados em medicina na Santa Casa em menos de um ano, eles conseguem enxergar esse todo, tá ok? Coloca aqui embaixo nos comentários qual delas você acredita que você precisa desenvolver mais, você tem mais facilidade ou mais dificuldade. Eu quero ver o que você, quais são as suas facilidades, suas dificuldades. Se você tiver alguma dúvida com relação ao vestibular de medicina da Santa Casa, também deixa aqui nos comentários. Eu gosto de ler os comentários, geralmente eu volto, eu respondo, eu comento em cima do comentário, então é muito bacana. Então deixa nos comentários aqui que eu vou gostar de ver. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.